pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Foi o maior conflito armado de toda a humanidade. Representou grandes perdas na Europa e no mundo inteiro porque, como o próprio nome diz, Guerra Mundial se alastrou por todo o mundo. De fato, ela aconteceu na Europa, porém, ela envolveu países de todos os continentes naquela época. A Segunda Guerra Mundial teve início, oficialmente, no dia 1º de setembro de 1939 e durou até o dia 2 de setembro de 1945. Durante os 6 anos da guerra, aproximadamente 70 a 75 milhões de pessoas foram mortas e 35 milhões ficaram feridas. É um número exorbitante em relação à Primeira Guerra Mundial, como nós já vimos, que teve 40 milhões de vítimas. Estes números são questionáveis. Eles não podem ser considerados exatos, são aproximados. Acredita-se que tenha sido bem maior do que estes que foram afirmados até então. A razão é porque, mesmo depois da guerra, muitas pessoas foram morrendo por conta de situações acontecidas na guerra, como, por exemplo, as armas nucleares e também corpos que foram achados bem depois do término da Segunda Guerra e foram contabilizados depois. Por esta razão, este número tem uma grande variação. Interessante falarmos também das causas que levaram à Segunda Guerra Mundial. Então, são várias situações que levaram ao conflito. O projeto expansionista de nações europeias e o neocolonialismo, em busca de poder, em busca de riqueza, em busca de domínio mundial. Na Primeira Guerra Mundial, nós tivemos o estopim da guerra, que foi a morte de Francisco Ferdinando, imperador da Áustria e da Hungria na época, que era o reino austro-húngaro, e o projeto expansionista alemão. Estes foram os motivos da Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, ou seja, de 1939 a 1945, o mundo também estava dividido em 2 blocos políticos distintos, que na Primeira Guerra Mundial chamavam-se Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Na Segunda Guerra, eram os países do eixo e os países aliados. Os países do eixo eram Alemanha, Itália e Japão. E os países aliados, Inglaterra, França e a União Soviética. As ideologias destes grupos eram praticamente as mesmas da Primeira Guerra. A Alemanha, como sempre, liderando o conflito mundial, tinha por finalidade expandir o seu espaço territorial vital, tinha também por finalidade formar uma raça pura. Obviamente que o governante alemão, que era Adolf Hitler, não se conformava de forma alguma com a derrota na Primeira Guerra Mundial e com o Tratado de Versalhes, onde a Alemanha foi penalizada por ter provocado a Primeira Guerra, e isto representa o revanchismo alemão sobre os países que penalizaram, que na época representavam a Tríplice Entente, ou seja, Inglaterra, França e Rússia naquela época. Vocês devem ter notado algumas diferenças entre a formação dos países das alianças ou dos blocos em relação à Primeira e à Segunda Guerra. Na Primeira Guerra, tínhamos o Império Austro-Húngaro fazendo parte da Tríplice Aliança, ao lado da Alemanha e da Itália. Na Segunda Guerra, a Alemanha, que formava os países do eixo, tinha a Itália novamente como aliada, porém desta vez também o Japão. Já do lado dos países aliados, ao invés de Rússia, passa a ser a União Soviética, porque houve a Revolução Russa e depois a formação da União Soviética, que englobava a Rússia
e vários países que passaram a ser estados da União Soviética. A partir da Segunda Guerra Mundial, as ideias neocolonizadoras não eram somente da Alemanha. A Alemanha, obviamente, queria aumentar o seu espaço territorial vital, queria formar a raça ariana, como nós já falamos, e invadiu diversos países europeus, começando pela Polônia, no dia 1º de setembro de 1939. Mas também invadiu a União Soviética. A União Soviética não estava fazendo parte da Segunda Guerra Mundial no seu início, nem a União Soviética e nem tampouco os Estados Unidos. As duas nações só entraram na Segunda Guerra Mundial em 1941. Vamos entender um pouquinho o porquê destas duas nações terem entrado na Segunda Guerra Mundial. A primeira a entrar foi a União Soviética, mais conhecida também na época como URSS, que significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No dia 22 de junho de 1941, a Alemanha nazista de Adolf Hitler atacou a União Soviética, quebrando um tratado que tinha assinado com Joseph Stalin, governante da União Soviética na época, de não atacar o território da referida União Soviética. Por esta razão, os soviéticos entraram na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha. Já os Estados Unidos entram na Segunda Guerra no dia 7 de dezembro de 1941. Isto porque os japoneses atacaram a base naval americana de Pearl Harbor, localizada no Havaí. E depois deste ataque, o presidente Franklin Delano Roosevelt, que governava os Estados Unidos na época, declarou guerra aos japoneses. Este fato marca a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, integrando os países aliados. Outras coisas importantes que a gente tem que lembrar quando a gente fala de Adolf Hitler é o seguinte: na formação da raça ariana, ele queria formar uma raça pura, porque, segundo seus planos ideológicos, o alemão não poderia ter miscigenação, não poderia ser mestiço. E para formar essa raça pura, havia um estereótipo determinado por Hitler e pelo seu grupo nazista, que eram pessoas de porte físico atlético, altas, loiras, de olhos azuis e tinham que ter características de beleza para o padrão da época. Então, aquelas pessoas que não atendiam às características do nazismo, as características de Adolf Hitler, para a raça ariana, elas eram descartadas. Podiam ser também de outras nacionalidades, fora alemã. Não foi somente o povo alemão que integrou essa raça ariana. A ideia era formar uma raça pura, e para isto, Hitler sequestra, através dos seus grupos nazistas, várias pessoas que atendiam a este estereótipo para que formassem gerações e gerações de pessoas arianas. Segundo as ideias de Adolf Hitler, o Império Alemão duraria 1000 anos. É o que ele chamava de Terceiro Reich. A entrada dos Estados Unidos na guerra e também da União Soviética vai fazer toda a diferença, porque a partir do momento que os aliados unem forças, a máquina de guerra alemã começa a ser detida. De 1939 até 1944, os alemães eram imbatíveis. Outra coisa interessante do início da guerra é que o Tratado de Versalhes não permitia que os alemães fabricassem novas armas. Porém, o Tratado de Versalhes foi totalmente descumprido, desrespeitado por Adolf Hitler a partir de 1933, quando ele assumiu o poder na Alemanha. Então, de 1933 a 1939, Hitler conseguiu rearmar, reorganizar o Império Alemão, tanto a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, a ponto de deixar a máquina de guerra alemã imbatível para qualquer
país da Europa. De modo geral, a Alemanha invadiu vários países europeus, o Japão invade boa parte da China e provoca a entrada dos Estados Unidos na guerra, enquanto os alemães provocam a entrada dos soviéticos na guerra. E a Itália fica com várias colônias na África. Porém, a questão italiana na guerra vai somente até 1943, porque no dia 3 de setembro de 1943 a Itália se rende. Porém, a Alemanha e o Japão continuam no conflito. Foi necessário então que os aliados se unissem em muitas táticas de guerra para poder vencer o Império Alemão. E mesmo depois disto, o Império Japonês continua na Segunda Guerra. São casos que nós estudaremos na segunda parte da Segunda Guerra Mundial. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nós vamos ficando por aqui. Peço que deixem o seu like, os seus comentários e também que se inscrevam em nosso canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!